Olá, gente. Hoje nós vamos prosseguir com a nossa segunda videoaula de hermenêutica bíblica. E hoje nós vamos falar sobre a relação que a hermenêutica tem com outros campos do conhecimento teológico. Em primeiro lugar, a hermenêutica está relacionada com o cânon bíblico. O cânon é aquela área do estudo teológico que está relacionado com a forma como a Bíblia foi composta. Então, a Bíblia tem 60 e poucos livros, tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e esse cânon ele foi sendo definido durante a história da Igreja, através de muitos séculos. E a gente observa nesse estudo do cânon que Deus esteve presente, influenciando a Igreja e os autores que escreveram esses livros. Esse estudo do cânon é importante para a hermenêutica, por quê? Porque a presença ou a ausência de um determinado livro na Bíblia pode modificar todo o nosso sistema de crenças. Se nós tivéssemos no nosso cânon da Igreja Protestante a presença dos livros apócrifos, então a nossa teologia teria que ser modificada. A gente sabe perfeitamente que algumas crenças, como por exemplo a doutrina do purgatório, ela se fundamenta em livros apócrifos. E se esse livro fizesse parte do nosso cânon, então nós teríamos que rever a forma como nós cremos e nos relacionamos com Deus. Então, a hermenêutica, a interpretação dos textos também depende da visão que nós temos do cânon bíblico. A segunda relação que a hermenêutica tem é com a crítica textual. A crítica textual é uma área também importante, né? Porque é o ramo do conhecimento teológico que analisa a estrutura dos textos bíblicos, né? Por exemplo, questões importantes como se uma determinada tradução ela está fundamentada ou não num bom original grego ou hebraico. Então, essas questões são questões da crítica textual. Em outra ocasião nós vamos estudar mais sobre isso. A alta crítica também é outro campo que está relacionado com a hermenêutica. Questões da alta crítica ou crítica histórica. Por exemplo, quem é o autor de tal livro bíblico? Como é que esse autor viveu? Como era o mundo dele, a cultura em que ele vivia, os costumes da época? Qual é a data desse livro? Então, essas perguntas elas estão relacionadas com o campo da alta crítica ou aquilo que a gente chama de crítica histórica. A hermenêutica também está vinculada ao estudo da teologia bíblica e sistemática. Há uma diferença entre teologia bíblica e sistemática. A teologia bíblica é aquela que analisa a visão teológica que está presente em cada livro da Bíblia. Então, por exemplo, o livro do Gênesis ele tem uma determinada visão teológica de Deus. Já o livro de Apocalipse ele acrescenta mais alguns aspectos à teologia de Deus, né? Então, quando a gente começa a estudar cada livro separadamente, nós vamos perceber que ele tem uma visão diferenciada acerca de Deus, acerca de Cristo e de outros temas teológicos. Já a teologia sistemática ela faz o estudo de um tema, né? Então, por exemplo, a doutrina de Deus ela vai ser examinada de maneira temática e global, e não de forma separada em cada livro da Bíblia, como faz a teologia bíblica. Eu espero que vocês tenham entendido essa distinção. E a teologia bíblica e sistemática ela é importante para a hermenêutica porque ela serve como o nosso contexto teológico que a gente vai utilizar para interpretar determinadas passagens bíblicas. Então, mais tarde a gente vai falar sobre isso também. E a homilética é outra área também que está relacionada com a hermenêutica. Por quê? Porque a homilética ela é a área do conhecimento que ensina ao cristão a arte de pregar, a arte de falar em público, né? De apresentar a palavra de Deus. Mas uma boa pregação depende de uma boa interpretação de textos bíblicos, de uma boa hermenêutica. Então, esses campos são importantes. Estão profundamente relacionados com a hermenêutica. Hoje também eu vou falar sobre algumas pressuposições gerais da hermenêutica.
Mas o que é uma pressuposição? Nós temos uma definição aqui de um filósofo chamado Hilton Japiaço. Ele é muito conhecido. E ele diz o seguinte: ele diz que uma pressuposição é algo que se toma como previamente estabelecido. É uma crença que nós admitimos como verdadeira, e essa crença serve como um ponto de partida, uma base, né, um alicerce, para que nós estabeleçamos um raciocínio ou um argumento. Então, todo argumento está alicerçado em pressuposições. Então, a base de qualquer argumento são as pressuposições. As pressuposições são como o alicerce de um edifício. E uma pressuposição não é demonstrada por meio de argumentos, ela é apenas aceita, a gente apenas acredita na verdade dela. Uma outra definição de pressuposição que está aqui é que pressuposição é uma afirmação ou ponto de vista que tomamos como base para um conjunto de argumentos ou teoria que propomos a desenvolver. Deu para você prestar atenção nessa definição? Vou ler de novo. Ela é uma afirmação qualquer, né? Uma declaração, que a gente vai tomar como base para um conjunto de argumentos ou teoria que serão desenvolvidas posteriormente. Toda ciência tem pressuposições. A teologia também tem pressuposições. E na próxima aula nós vamos falar sobre as pressuposições teológicas que são utilizadas na hermenêutica. Então fica com Deus e até a próxima aula.